Nossa aula hoje será uma introdução de dízima periódica. Iremos aprender a identificar uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Dízima periódica é a representação numérica de números decimais, quaisquer que sejam eles, em que um ou mais dos seus algarismos se repetem infinitamente na mesma ordem. A este algarismo que se repete por diversas vezes, seja ele simples ou composto, dá-se o nome de período. Então, dízima periódica são números decimais que apresentam uma repetição infinita de um ou mais algarismos. Então, pessoal, a parte da dízima que se repete é denominada período. As dízimas periódicas são divididas em dízima periódica simples e dízima periódica composta. Quando o período da dízima é formado por um número de uma ou mais ordem que se repete infinitamente logo após a vírgula, dizemos que se trata de uma dízima periódica simples. E quando a dízima é formada por uma parte que não se repete, seguida de uma parte que se repete, que chamamos de período, dizemos que se trata de uma dízima periódica composta. Nós iremos chamar a parte que não se repete da dízima periódica de intruso. Vamos ver alguns exemplos? Trouxe aqui para vocês 4 exemplos de dízima periódica simples. 0,222 reticências, 0,454545 reticências, 1,666 reticências, 2,138138 reticências. As reticências nas dízimas periódicas elas indicam que o algarismo se repete infinitamente. Para a gente não utilizar essas reticências, basta a gente colocar um traço sobre a parte que se repete, ou seja, colocar um traço em cima do que chamamos de período. Observe o exemplo A, 0,222. O período nessa dízima periódica é o 2. Então, podemos escrever essa dízima da seguinte forma: 0,2 com um traço em cima do período, que nesse caso é o 2. Vamos para o exemplo B. 0,454545. O período nessa dízima periódica é o 45. Período são os números que se repetem. Então, podemos escrever essa dízima periódica da seguinte forma: 0,45 com um traço em cima do 45, que é o período, ou seja, é a parte que se repete. C, 1,666. Quem é o período? Ou seja, qual o número que está se repetindo? Muito bem, o 6. Então, podemos escrever essa dízima da seguinte forma: 1,6 com um tracinho em cima do 6. O traço, gente, ele tem que ficar em cima do período, em cima do número que está sendo repetido. D, 2,138138. Qual é o período? Ou seja, qual é a parte que está se repetindo nessa dízima? Muito bem, 138. Então, podemos escrever esta dízima da seguinte forma: 2,138 com um traço em cima do 138. Esse traço indica que o 138
está sendo repetido. Ele é o período. Então, pessoal, na dízima periódica simples, o período ele vai aparecer imediatamente após a vírgula. Tá vendo? O período aqui é o 138, o período aqui é o 6, o período aqui é o 45, o período aqui é o 2. Trouxe aqui para vocês 4 exemplos de dízima periódica composta. Quando a dízima é formada por uma parte que não se repete, seguida de uma parte que se repete, que chamamos de período, dizemos que se trata de uma dízima periódica composta. Então, temos aqui 4 exemplos de dízima periódica composta. 0,5444 reticências, 0,351551 reticências, 0,12777 reticências e 1,74232323 reticências. Vimos que as reticências, ela indica que o algarismo se repete infinitamente. Então, o exemplo A, observem aqui que nessa dízima nós temos a parte que não é período, que é o 5. Então, aqui você tem uma parte que não se repete. Vamos chamar ele de intruso. E temos aqui a parte que se repete, que é o período. Então, podemos escrever da seguinte forma: 0,54. Cuidado, o traço ele vai ficar em cima somente do 4. Esse tracinho ele fica em cima do período, do número que se repete. 0,3515151. Nessa dízima, o intruso, ou seja, o não período, a parte que não se repete, é o 3. E a parte periódica é o 51. Então, podemos escrever essa dízima da seguinte forma: 0,351. O traço ele vai ficar em cima do 51, porque o 51 é que é o período. É o número que está sendo repetido toda hora. 0,12777. Quem é o intruso? Muito bem, o intruso é o número 12, que é a parte que não se repete. Quem é o período? Muito bem, o 7. O período é aquele número que se repete. Então, para a gente não escrever as reticências, a gente pode escrever essa dízima da seguinte forma: 0,127. Cuidado, o tracinho ele vai ficar em cima somente do número 7. Ele é que é o período. E o último exemplo: 1,74232323. Quem é o período e quem é o não período? Muito bem, o não período é o 74, ele é o intruso. E o período é o 23. Então, podemos escrever essa dízima 1,7423 com um tracinho em cima do período, que é o 23. Na próxima aula, iremos aprender as frações geratrizes, ou seja, as frações que geram uma dízima periódica. Não percam! Irei ensinar um macete para vocês encontrarem essas frações geratrizes. Até a próxima aula! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail andreaaguilarmatematica@gmail.com. Compartilhe com seus amigos e não deixe de tocar o sininho.
para receber as notificações. Obrigada e até a próxima aula!